nesse sistema imunológico, a gente também vê grandes órgãos que atuam. Por exemplo, olha só, nesse sistema a gente vê sistemas centrais como medula, timo, e sistemas periféricos como baço e sistemas linfáticos, né? Que eles são especializados, é como se fosse a base de comando, sabe? Cada uma na sua especialidade. A medula óssea vai produzir células importantes para o funcionamento do sistema imunológico, produção de células de defesa. O intestino que nós estamos vendo aqui, o intestino é algo maravilhoso. O intestino, ele é um órgão que ele agrupa 80% da função imunológica no trato gastrointestinal. Eles chamam o intestino de segundo cérebro, né? Porque realmente a nossa saúde, ela está muito concentrada na função intestinal. Para vocês terem uma ideia, eu acho isso muito pitoresco. A nossa pele, se a gente tirasse a pele e esticasse, daria mais ou menos 1,5 m, 1,2 m ali de metros quadrados, né, de área. Você sabe quanto mais ou menos mede o nosso intestino, se nós abríssemos o intestino para ter essa percepção? 300 a 400 metros quadrados. É muita área de contato, não é? Então a gente viu anteriormente que as células, elas respondem a contato com os agressores. Então o trato gastrointestinal é um sistema, né? É um órgão, o intestino principalmente, é um órgão que entra em contato com muitas substâncias. Ele é um órgão ali no intestino delgado que tem a função de absorção, principalmente do que a gente ingere, essa é a função primária, né? A gente ingere, digere, vai absorver, se tiver tudo certinho, se o intestino estiver adequado, nós vamos absorver para esses nutrientes eles findarem com a sua função, né? Terem a função a que destinam no nosso corpo, que é a nutrição, regulação, enfim. Mas é por isso que o intestino tem que ser visto com um olhar de muito carinho, porque a absorção dele, a área absortiva é muito grande. E isso é muito bacana, né? Olha nessa foto aqui que eu preparei para vocês. Mas esse funcionamento, ele fica um pouquinho comprometido. Quando, por exemplo, esse funcionamento é alterado. Por exemplo, quando a gente excede no nosso padrão alimentar a gorduras, a proteínas, por exemplo, proteína de origem animal, carne, que é bastante inflamatória. Então, no intestino, traz esse prejuízo de gerar uma inflamação, estimular uma inflamação, né? A gente também tem o excesso de bebidas estimulantes, o excesso de açúcar, pães refinados, biscoitos, bolos. Aí entra a função que eu vou falar, eu sempre converso com meus pacientes. Nós temos hoje o consumo, através de várias pesquisas, o consumo muito elevado de alimentos industrializados. Até o governo faz uma pesquisa chamada Vigitel, que a gente vê muito isso, que é uma pesquisa por telefone, que faz essa verificação de vários indicadores, né, de consumo. E a gente vê que o consumo de alimentos industrializados ainda é muito grande. E nesses alimentos nós temos na sua composição alimentos transgênicos, alimentos ricos em gordura trans, que é uma gordura modificada, e ela é muito prejudicial. Não é identificada, digerida com prontidão pelo nosso organismo. Por exemplo, os alimentos trans trazem essa característica de difícil identificação pelo nosso sistema de absorção. Porque pega a sementinha do trigo, por exemplo, leva para o laboratório, faz uma modificação na sua genética. Para quê? Para que essa célula, para que essa semente, ela germine e cresça de forma mais rápida, para que a gente possa ter matéria-prima de menos tempo, para que se produza mais alimento, para que a pessoa coma mais. Mas aí muda a proteína do trigo, que é chamada de glúten. E aí muitas pessoas têm essa certa intolerância a alguns tipos de alimento. É intolerância ao glúten pontualmente? Olha só, queridos, quando a gente fala de saúde, a gente não pode criar um alimento mocinho e um alimento vilão, né? Ah, coma isso porque isso é maravilhoso. Ok, isso deve até ser maravilhoso, mas maravilhoso é o equilíbrio. Maravilhoso é a alimentação para esta pessoa. Mas o glúten em si, dentro de uma dieta mais inflamatória do que
anti-inflamatória, né, mais pró-inflamatória do que anti-inflamatória, ele se torna um grande vilãozão, né? Então, a saúde do intestino é super importante. A gente não deve, para manter essa saúde legal, não deve consumir líquidos em excesso na refeição, não deve consumir alimentos alérgenos, que a gente chama, né? Principalmente aditivos químicos, aqueles que vão estimular a alergia, alimentos deficientes em fibras e cereais integrais. Por quê? Porque essas células do meu intestino, os enterócitos, eles precisam de comidinha. Perdão, as bactérias que estão no meu intestino, elas precisam de comidinha, que são as bactérias do bem, que produzem alimentos que são substâncias que são vida para o meu corpo. E o que elas usam, que as bactérias usam, são chamados os pré-bióticos. E as fibras alimentares, nós vamos ver já um pouquinho depois, são essenciais para isso. Deficiência de frutas e verduras também. Por quê? Porque você exclui vitaminas, minerais, fibras em si, e deficiência, né, e má ingestão de água, porque aí o que ocorre? A água ela é essencial para boa função intestinal, para boa formação do bolo fecal. Então, quando a gente consome menos do que deve, a gente altera tanto a função do corpo como um todo, quanto principalmente a função intestinal. E aí, como que a gente precisa focar então nessa saúde intestinal adequada? Aqui na foto a gente está vendo, né, de um lado uma composição celular legal, uma estrutura bacana, e de outro uma composição celular com valas, né, ou seja, com canais abertos que propicia a passagem, né, de agentes que contaminam, né, de agentes agressores. Resumindo nessa foto, o que pode estimular, iniciando essa saúde intestinal aí, esse assunto? O ideal é uma alimentação pobre em gordura saturada e trans, como a gente já falou, livre de medicamentos e álcool, né? Nossa alimentação que não tem excesso desses, principalmente os antibióticos, que o nome já diz, eles vêm para matar aquela bactéria que está causando a doença. Só que muitas das vezes alguns não são tão seletivos, então eles acabam diminuindo essa nossa flora, né, boa. E aí a gente precisa repor. Isso aí a gente vai já ver como. Evitar os alérgenos, que nós já falamos, o bom consumo de frutas, verduras e legumes, beber bastante água e, como eu disse aqui, equilibrar a microbiota intestinal. Sim, eu já comentei com vocês então que assim, a imunidade ela é uma resposta que o Papai do Céu fez, mas ela precisa de ser regulada. E é regulado como? Através da alimentação, porque senão a gente altera nosso intestino, e nós já vimos que intestino corresponde a 80% da nossa imunidade. É por isso que saúde intestinal é algo muito importante mesmo.